TV Assembleia. Informação com credibilidade. Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Goiás é discutido em reunião do grupo de trabalho coordenado pelo deputado Wagner Siqueira. Mais de 40 vetos da governadoria são derrubados durante reunião da CCJ. E o deputado Lincoln TJ debate o tema Governança Público-Privada na gestão da área da saúde. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá! Um debate sobre o sistema socioeducativo foi promovido nesta terça-feira durante a audiência pública organizada e coordenada pela deputada delegada Adriana Corsi, do PT. Alunos do CESAM, agentes do sistema socioeducativo, conselheiros tutelares e várias autoridades participaram da audiência pública. Em exposição, armas brancas fabricadas por infratores. A representante do Conselho Regional de Serviço Social reclamou das condições de trabalho. O assistente social ele precisa ter uma sala com equipamentos, mesa, computador, armários para que ele possa guardar o material. Ele tem que ter um sigilo profissional e infelizmente isso não está sendo respeitado. Infelizmente, as salas que os técnicos deveriam estar utilizando para fazer os atendimentos no socioeducativo estão sendo utilizadas como alojamento para os adolescentes. Já a presidente do Conselho Regional de Psicologia cobrou políticas públicas para crianças e adolescentes. Segundo ela, não basta apenas estabelecer medidas socioeducativas para a reintegração de menores infratores. Se a gente fala de crianças e adolescentes, onde eles não têm acesso à escola dignas, lazer, saúde, educação, o que a gente está falando já é de uma população que precisa de muito mais políticas públicas. Então, pensar só pelo mecanismo da punição como se fosse suficiente é muito pequeno. Então, na verdade, a gente precisa, pensar em políticas gerais para que esses adolescentes estejam incluídos em vários espaços. E aí, no momento em que há talvez um ato infracional, as medidas socioeducativas são para tentar reconstruir com esse adolescente possibilidades de que sociedade eu vou voltar. Então, essas medidas são muito importantes, sim, e elas preservam. A ideia seria que elas preservassem a lógica do desenvolvimento. Então, para a psicologia, é um adolescente, é um jovem em desenvolvimento, e aí sim é necessário intervenções. Sobre a cobrança de boa parte da sociedade pela redução da maioridade penal, o promotor da Infância e Juventude do Ministério Público disse em entrevista ser contrário à medida. Todos os argumentos utilizados para sustentar essa redução da idade penal não resistem a uma análise mais séria. Primeiro, no caso do adolescente, também há uma resposta estatal de cunho punitivo também. Algumas dessas medidas previstas para os adolescentes, a maioria delas, tem o mesmo nome que pena. Então não há motivo nenhum para que justifique esse tratamento equivalente conferido a um adulto a uma pessoa em peculiar condição de desenvolvimento. A deputada delegada Adriana Corsi, que preside a Comissão de Segurança Pública da Casa, cobrou ações práticas por parte do Executivo. Segundo ela, são inúmeros problemas para os setores envolvidos na recuperação de menores. Essa já é a segunda audiência pública que realizamos sobre o assunto e, mais uma vez, infelizmente, não contamos com a presença da gestora responsável pela questão do sistema socioeducativo no Estado há décadas. Nós queremos discutir com o Ministério Público que se faz presente, com os servidores e principalmente com o Estado. Caso realmente não tenhamos aqui um representante da Secretaria Cidadã e da Gerência de Sistema Socioeducativo, nós iremos levar pessoalmente à secretária, todas essas denúncias que estamos recebendo. Tanto de que não há um trabalho eficiente e de fato, ressocialização para os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, gerando mais violência no nosso Estado, porque são adolescentes que retornarão e vão voltar a praticar atos infracionais contra a população goiana. E, por outro lado, também a dignidade e a valorização dos servidores. Na reunião desta terça-feira, parlamentares membros da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, derrubaram mais de 40 vetos encaminhados pela Governadoria do Estado. Veja na reportagem de Bruna Mastrella.
A apreciação de vetos da governadoria a projetos de lei de parlamentares ocupou todas as deliberações da CCJ desta terça-feira. Foram votadas matérias remanescentes até mesmo de 2015. O presidente da comissão, deputado Álvaro Guimarães, anuncia que esse empenho para limpar a pauta de votações vai ser mantido na próxima reunião. Esse final de ano, com certeza, nós teremos várias matérias importantes. Nós teremos daqui a alguns dias a discussão do orçamento do Estado, né? A derrubada integral dos mais de 40 vetos da governadoria acabou motivando alguns debates da reunião. O deputado Henrique Arantes criticou o fato de que no plenário os vetos costumam ser mantidos, o que desconsidera o entendimento da CCJ. Eu não tenho dificuldade em declarar meu voto. Os que eu voto pela rejeição, lá eu voto pela rejeição. Os que eu voto pela manutenção, lá eu voto pela manutenção. O que eu não acho que pode acontecer é essa falta de coerência que às vezes alguns fazem por ter pressa, fazer as coisas acochambradas e depois tentar justificar o erro. Já o PSDBista Carlos Antônio ameniza as críticas e justifica que as deliberações do plenário são soberanas. Na comissão, praticamente todos os relatórios eles são orientados pela Procuradoria. E a Procuradoria faz uma análise se o veto realmente foi baseado na inconstitucionalidade ou não. Então, os vetos que foram votados hoje foram todos orientados pela Procuradoria, os seus relatórios, pela rejeição. Só que a rejeição aprovada aqui na Comissão de Redação, Justiça e Redação, às vezes não prevalece em plenário, porque o plenário ele é soberano e muitas das vezes há orientação para que o veto seja mantido. E na sessão ordinária, mais de 87 matérias estavam na pauta de apreciação e votação em plenário. Entre os processos, foi aprovado em segunda votação um projeto de autoria do deputado Diego Sorgato, do PSB, que proíbe a fabricação e comercialização de armas de brinquedo no âmbito do estado de Goiás. Quem traz outros destaques da sessão é a repórter Edrisa Borges. Com a intenção de informar crianças e adolescentes sobre a violência contra a mulher, a deputada Isaura Lemos apresentou o projeto de lei que determina o ensino sobre a Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública estadual. Esse projeto de lei, que inclui as noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas estaduais, visa já fazer um trabalho de mudar a cultura de violência doméstica, através da juventude, dos adolescentes, que aprendem que as mulheres têm que ter liberdade de decisão e que nenhum homem pode querer forçar as mulheres a qualquer coisa, a não ser que seja da vontade dela. No pequeno expediente, o primeiro assunto foi a preservação e recuperação das nascentes do rio Meia Ponte. O deputado Cimeison disse que participou na manhã desta terça-feira de audiência pública no município de Itaúsu, que debateu o assunto. Nós estamos fazendo um trabalho não só de recuperação dessas nascentes, onde 50 metros tem que ser recuperado da margem do leito, mas também um trabalho com os produtores rurais, um trabalho estratégico, porque as nascentes, praticamente todas, estão dentro de propriedades rurais e que precisa ter a integração desses produtores junto. Outro deputado que fez uso dos 5 minutos do pequeno expediente foi o PSDBista Carlos Antônio. O tucano disse que a cidade de Anápolis está envolvida em um esforço de atrair investidores da defesa para se tornar um polo para a indústria do setor. A Associação Comercial e Industrial de Anápolis está dando uma grande contribuição para o estado de Goiás quando propõe que Anápolis seja uma cidade polo de defesa. Uma cidade que terá as maiores indústrias balísticas desse estado e que certamente dará um novo salto de qualidade na economia do estado. E na pauta de votação, o plenário aprovou 21 projetos, sendo 12 do Executivo e 9 de autoria parlamentar. Em votação definitiva está a proposta do deputado Diego Sorgato, que proíbe a fabricação e comercialização de armas de brinquedo em Goiás. O nosso foco principal é justamente tentar coibir as pessoas que se utilizam desse artefato para poder praticar crimes, né? Inclusive, o nosso projeto prevê uma sanção
né, uma multa aos estabelecimentos que, porventura, após a lei ser sancionada, forem, né, flagrados fazendo esse tipo de venda ou comercialização, assim como, né, obriga também a eles colocar uma placa, né, em local legível, explicando que nesse estabelecimento, né, não se vende esse tipo de produto. Então, acho que é um passo importante que nós demos com a aprovação dessa matéria, no sentido de coibir esses crimes que são praticados aí por várias pessoas com arma de brinquedo. Logo após a sessão, foi realizada a reunião da comissão mista, quando foi aprovado o projeto do governo do estado que prevê monitoramento do preço dos combustíveis pelo Ministério Público. A votação do projeto foi acompanhada pelo promotor Rômulo Correia, do Ministério Público. Ele explicou como vai funcionar o aplicativo. A proposta de lei prevê a obrigação de os postos de combustíveis, ao alterarem o valor de seus preços, comuniquem imediatamente ao Ministério Público essa alteração. Uma vez que o Ministério Público possui essa informação, ele pretende desenvolver um aplicativo que será construído em uma plataforma GPS, um mapa que irá fornecer ao consumidor de todo o estado, mais especificamente das cidades com um número maior do que 10 mil habitantes. Esse consumidor então poderá acessar o aplicativo e descobrir quais postos de combustíveis existem naquela trajetória que ele irá desenvolver, e ele receberá uma informação de qual será o posto, qual é o posto mais barato. Então o consumidor saberá antes de sair de casa qual é o posto mais barato e poderá se dirigir até ele. A matéria resulta de uma parceria entre o governo e a Procuradoria-Geral de Justiça. Eu tenho convicção que é um projeto de vanguarda, um projeto que outros MPs, Ministérios Públicos do Brasil, irá copiar essa proposta desenvolvida pelo promotor Rômulo, encampada pelo Procurador-Geral de Justiça e, a posteriori, pelo Governo do Estado. Se aprovada, a lei vai valer para municípios com mais de 10 mil habitantes. É o caso de Aragarças, cidade do Wesley. E eu acho que está de parabéns aí esse projeto da Assembleia, os deputados. O cidadão tem que saber realmente, porque há abusos em combustível mesmo. E quem sai prejudicado nessa história, primeiramente é o cidadão. E segundo, o Estado, que é lesado, porque nós pagamos impostos. Para o Itanael, que é taxista e roda todos os dias cerca de 150 quilômetros, o aplicativo vai fazer a diferença no orçamento. É muito bom, né? Um incentivo melhor para nós, que a gente está andando, a gente vai vendo os preços, tá divulgado, a gente acaba economizando. O presidente da Comissão da Saúde e Promoção Social, o deputado Lincoln TJ, do PSD, promoveu nesta terça-feira, no Auditório Costa Lima, seminário sobre governança público-privada, com a ideia de debater as inovações no setor de gestão em saúde. Governança pública e privada. Esse foi o tema da palestra realizada na Assembleia Legislativa. A iniciativa foi de autoria do deputado Lincoln TJ, do PSD. Presidente da Comissão de Saúde na Casa, o parlamentar destacou que após a implantação do modelo de gestão por OS na saúde pública do Estado, houveram avanços que tornaram o atendimento mais qualificado e desburocratizado. O nosso Estado hoje tem se tornado referência na administração privada, principalmente na área da saúde. Com a entrada das organizações sociais, na gestão dos hospitais estaduais, é indiscutível o avanço que o nosso Estado tem hoje. Não é à toa que nós já recebemos aqui mais de 9 governadores, eu acredito que são 10 ou 11 governadores, nós recebemos aqui 18 secretários de Estado de Saúde, vieram para Goiás, nós recebemos aqui já 9 delegações internacionais, e eles não vieram para São Paulo, eles não vieram para o Rio de Janeiro, eles vieram para Goiás para saber o que ocorre hoje na nossa saúde, só que é necessário a gente avançar. O evento, destinado a gestores dos setores público e privado, contou com a parceria da Fundação Getúlio Vargas. Pós-doutora em Planejamento e Avaliação de Serviços em Saúde, Tânia Furtado afirmou que o modelo descentralizado promove maior fluidez, mas é fundamental que ele seja uma parceria em que o Estado é encarregado de fiscalizar a eficiência das ações. O que a Fundação Getúlio Vargas tem um papel relevante nessa área? Porque desde a década de 90, quando tem a implantação das primeiras organizações sociais, que foi com saúde, educação e cultura, nós estamos produzindo as competências na formação dos gestores, a competência de formalização do modelo de gestão e, como vai ser discutido hoje, quais são os sistemas legais. É fundamental que a gente possa continuar
a partir dessa proposta, né, da governança público-privado, é já formalizar um comitê de governança dentro do estado de Goiás e também começar a capacitar os gestores público e privado para esse modelo, que é um modelo bastante exitoso. Foi realizado nesta terça-feira pela Diretoria de Gestão de Pessoas em parceria com a Escola do Legislativo o curso de Relacionamento Interpessoal e Resolução de Conflitos. Uma reivindicação do diretor de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa. O curso de Relacionamento Interpessoal e Resolução de Conflitos foi um pedido do Departamento de Recursos Humanos da Casa. Com certeza, relações interpessoais faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, então a gente tem que trabalhar essa área, principalmente em se tratando de conflitos, a gente tem que trabalhar para que a gente possa aperfeiçoar cada dia mais essas questões do relacionamento interpessoal. Toda quarta-feira terá o curso Eneagrama. Na área de relacionamentos interpessoais, o Eneagrama fala exatamente o eneatipo da pessoa e a partir desse eneatipo de como ela se relaciona, como ela toma decisões. Então é um curso também muito importante e a gente espera que os servidores também tenham bastante interesse. O curso é ministrado na Escola do Legislativo em 2 turnos, matutino e vespertino, e terá 8 encontros sempre às terças-feiras. A psicóloga especialista em gestão de pessoas pelo IPOG, Karina Maristella, é a palestrante. Sim, é um curso maravilhoso, é um curso que eu acredito que é uma necessidade geral, todos precisam fazer, porque hoje as relações interpessoais mudaram, né? E na primeira aula nós falamos disso, da evolução da comunicação. Hoje é difícil ter uma comunicação interpessoal quando a comunicação geral é o quê? Um WhatsApp? Primeiramente, o curso foi destinado aos estagiários da área de Direito, mas as vagas que sobraram foram distribuídas a outros servidores. A odontóloga Maria Aparecida não perdeu tempo e se inscreveu. Essas questões das emoções, dos sentimentos, elas refletem na vida da gente como um todo. Então, saber lidar com isso, em qualquer instância da vida, é importante. O deputado Henrique César, do PSDB, promoveu na manhã desta terça-feira um debate sobre o acidente com o Césio 137. A audiência pública foi realizada no auditório Solon Amaral. A audiência pública foi no Salão Nobre Henrique Santilo, da Assembleia Legislativa. Desde 2011, existe em Goiânia um grupo de estudos para execução da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, e determina a criação de aterros sanitários nos municípios. A reunião foi proposta pelo deputado Wagner Siqueira, do PMDB. Hoje a questão do manejo do nosso lixo, seja ele comercial, industrial, doméstico, de construção civil, ele é muito mais eu sou um ambientalista, mas eu não estou disposto a fazer a minha parte. Nós somos todos ambientalistas fechados nos nossos carros, em condomínios, com ar-condicionado, um apenas por carro, né, quando que a prática realmente ambiental ela é um pouco diferenciada e ela parte da primeira pessoa para o público. Mas hoje a gente vai exigir que o público dê o caminho para que depois nós, cidadãos, possamos fazer a nossa parte e implementar uma política de resíduos mais eficiente para Goiás. Na ocasião, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos foi apresentado pela SECIMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O plano custou R$500 mil e foi feito pela UFG. A Dijane Damasceno foi quem coordenou os estudos. De acordo com os dados do plano, a gente precisa de um investimento alto, isso a gente tem um cálculo para investimentos em resíduos sólidos urbanos, a gente ainda tem a gestão dos demais resíduos, né, que é de responsabilidade dos particulares, mas tem uma demanda, por exemplo, de políticas públicas, demanda de fiscalização, de monitoramento, que também traz custos para o Estado. Várias entidades participaram do evento. O município de Goiânia, através da AMA, apresentou também um plano de resíduos sólidos. As usinas de triagem e reciclagem poderiam prolongar a vida útil dos aterros, mas o número é pequeno em nosso estado. O Ministério Público acompanha em Goiânia a construção de 4 galpões. Nós já estamos fazendo cadastros dos grandes geradores e também dos prestadores de serviço, né? Nós estamos com o processo já em andamento das áreas que foram disponibilizadas para as cooperativas, a partir de um TAC do Ministério Público
estará sendo feito também a construção, né, dos galpões, um TAC de mais de 4 milhões que vai estar disponibilizando. O deputado Wagner Siqueira, do PMDB, coordenador da Frente Parlamentar que trata das discussões relacionadas ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos, realizou na manhã desta terça-feira reunião para debater novos direcionamentos nesta área. Para se ter uma ideia, em Goiás, apenas 6 cidades possuem aterros sanitários. Os demais 240 municípios usam os chamados lixões, que acabam por contaminar o lençol freático, que é o lençol de água potável. Esta audiência foi coordenada para receber sugestões e buscar soluções para este problema. Realizada no auditório Solon Amaral, na Assembleia Legislativa de Goiás, a audiência pública proposta pelo deputado Henrique César, do PSDB, teve como intuito debater a realidade das vítimas do acidente com o Césio 137 após 30 anos. Essa audiência pública foi proposta por mim para chamar a atenção, para debater aqui realmente quais as necessidades que ainda não foram atendidas ou que deixaram de ser atendidas, para que através disso as pessoas responsáveis possam, de repente, olhar com uma atenção maior para as vítimas, enfim, para esse acidente que deixou um rastro, uma marca no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Representante do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República em Goiás, Ailton de Souza, participou da reunião. Na ocasião, ele destacou que o trabalho do órgão tem sido o de amparar as vítimas de acordo com a legislação vigente. Em relação às vítimas, o Ministério Público Federal tem atuado constantemente no sentido de que o poder público cumpra o que determina a legislação em vigor e também decisões judiciais já proferidas que asseguram a assistência integral a essas vítimas. Essa integralidade hoje da assistência está sobretudo a cargo do governo do estado de Goiás. O Ministério Público atua no sentido de que o governo do estado cumpra o que já foi determinado. É difícil? É difícil. As pessoas reclamam, as vítimas reclamam. Elas têm o direito de reclamar, sempre têm o direito de reclamar. E cabe ao poder público absorver essas reclamações e corrigir os problemas que eventualmente ocorram. Vítima do acidente com o Césio 137, Odson Ferreira esclareceu que hoje as dificuldades são o acesso às medicações e a correção inflacionária das pensões. Desde outubro de 2010 que nós não recebemos medicamento lá do Centro de Assistência aos Radioacidentados, que é a instituição que presta assistência às vítimas do Césio. Então, muitas pessoas deixaram até de frequentar aquela unidade de saúde justamente porque não tem o principal, que é o medicamento. Tem bons profissionais, ao todo são 20 e tantos profissionais de saúde, da área de saúde, porém não tem o medicamento, que é o mais interessante. E nós estamos reivindicando que o governo do estado de Goiás, ele reponha essa parte, porque desde 2010, eu repito, está faltando medicamento. Então lá tem um laboratório, um consultório dentário muito bom, tem bons profissionais, mas também não tem material. E no projeto Terça Cultural, a sessão de atividades culturais aqui da casa trouxe a apresentação de técnicas de defesa pessoal, ministrada pelo professor de Krav Maga, Marcos Maciel. Usar os movimentos naturais do corpo como instrumento de defesa diante de uma situação de ataque e de violência. Uma arte de defesa pessoal e não marcial. É o Krav Maga. E eu estou com os dois professores aqui no saguão interno da Assembleia Legislativa, o Marcos e o Breno, eles que são professores de Krav Maga, que é um sistema de defesa pessoal israelense. Eu vou agora conversar com o Marcos. Marcos, o que significa especificamente esse Krav Maga? Krav Maga significa combate de contato. Combate de contato. É um sistema de defesa israelense desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra Mundial era só para militares. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele passou a ser para civil, para a parte civil. Agora, Breno, quem que pode fazer esse sistema de defesa? Quais são as pessoas? O Krav Maga é para todos, porque todos têm o direito de se defender. Então, tanto pessoas jovens, crianças, adultos, pessoas mais idosas, mulheres, todos podem praticar e desenvolver as suas habilidades em defesa pessoal. E hoje o dia a dia, a vida, o mundo está muito violento, né, Marcos? Em quanto tempo a pessoa está apta para dizer assim, estou pronta para fazer essa autodefesa?
Normalmente, uma pessoa em boas condições, ele tem um mês ele já pode se defender, ele já consegue se defender de certas agressões. Alguns levam mais tempo, outros não, se desenvolvem e levam menos tempo. Mas para aquelas que levam mais tempo, questão de 2, 3 meses, eles já são adaptados para se defender. Agora, Breno, tem uma federação, né? A federação já tem 7 anos, foi fundada aqui no estado de Goiás. Quem quiser procurar essa federação, o que tem que fazer? As pessoas que estão interessadas a aprender esse sistema de defesa pessoal israelense. Sim, a Federação Brasileira de Krav Maga e Kapap, FBKMK, tem a sua sede aqui em Goiânia. Temos representantes em vários locais do Brasil. Temos o nosso site, né, do kravmagabrasil.org, que nele tem algumas informações. O presidente da federação é o mestre Wilson Nogueira. Então, procurando os instrutores aqui, nós podemos sim estar indicando o local para treinar, um local mais fácil, e assim você começar a prática desse sistema de defesa pessoal. A apresentação da técnica Krav Maga foi promovida por meio do projeto Terça Cultural da Assembleia Legislativa. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. TV Assembleia. Informação com credibilidade.